Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Hoje, 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, eu escolhi um tema muito pertinente tanto a paulistanos quanto a paulistas, os bandeirantes. Muito homenageados por todo o estado de São Paulo, penetradores do imaginário de todos os paulistas, os bandeirantes hoje em dia dividem opiniões. Muitos gostam de lembrar como eles foram desbravadores do território brasileiro e responsáveis pela conquista de riquezas e de povoamentos que fazem o Brasil hoje em dia. Outros lembram o extermínio de centenas de milhares de indígenas, assim como de vários quilombos que lutavam contra a escravidão. E é justamente por isso que iremos questionar. Afinal de contas, os bandeirantes são heróis ou vilões? Mas antes de eu contar essa história, você já sabe. Já deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1000 inscritos e estamos quase chegando lá. Lembrando também para vocês que eu deixo sempre as referências desse vídeo aqui embaixo na descrição, juntos com as minhas redes sociais. Lembrando que eu tenho no Instagram conteúdos diários que complementam os vídeos da semana e também falam sobre outros temas pertinentes da história. Segue lá. E dito isso, galera, vamos que vamos. Bandeirantes seriam aqueles que faziam parte das bandeiras, que eram expedições sertanistas que buscavam explorar riquezas e penetrar no território brasileiro. Essas bandeiras existiam no Brasil desde o século XVI, mas se tornaram mais frequentes no século XVII, momento de grande auge das bandeiras, e também até a metade do século XVIII. A origem das bandeiras se mescla bastante com o estilo de colonização praticado no Brasil. Não esse papinho de povoamento e exploração, que eu já até fiz um vídeo aqui falando que é uma balela, mas sim entender que o Brasil optou por uma colonização muito mais forte no litoral brasileiro, pautado principalmente pelo cultivo da cana-de-açúcar, uma administração feita em vias de capitanias e que, apesar disso tudo, ainda existia muitas vilas no interior do Brasil que tentavam organizar as sociedades interioranas e também gerar riqueza. E isso, inclusive, tem muito a ver com a questão dos bandeirantes, porque na capitania de São Vicente, muito falada nas nossas aulas de história da quinta série, como uma das capitanias que deram certo junto a Pernambuco, nós teríamos, na verdade, um não êxito completo da cana-de-açúcar nessa capitania. A verdade é que a capitania de São Vicente, que a cidade de São Paulo seria fundada, era muito mais forte em comércio, principalmente por estar no meio de várias rotas indígenas que já praticavam trocas visando aumento de riquezas. Dessa forma, era até natural que os habitantes da capitania acabassem também fazendo parte dessas rotas comerciais, o que também justifica muito do capital empregado para se financiar essas bandeiras, assim como o interesse de habitantes da capitania em começarem a buscar riquezas para fazer comércio. Hoje em dia, a gente sabe que grande parte das bandeiras, principalmente do século XVII, saíram da capitania de São Vicente, principalmente da vila de São Paulo. Como eu disse, obedecendo essa lógica das redes comerciais que os próprios indígenas já praticavam. Mas o ponto principal é que existiam também outras bandeiras em outras regiões do Brasil, até porque você também tinha algum contingente populacional no Nordeste do país. E as bandeiras em si consistiam em várias formas a serem praticadas. A gente tinha bandeiras que buscavam riquezas, como pedras preciosas, reservas minerais, as chamadas drogas do sertão, que os portugueses tinham conhecimento por causa do conhecimento indígena que circulava no interior do Brasil. Assim como nós também teremos bandeiras que visavam extermínio de quilombos e capturar escravos africanos fugidos, e também pegar mão de obra escrava indígena. Principalmente porque as rotas comerciais africanas, de escravidão mesmo, estavam principalmente nas monoculturas de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste do país. Nas regiões mais interioranas e até em contingentes populacionais da capitania de São Vicente, por exemplo, você tinha que acabar indo pegar mão de obra indígena. Não como obrigação, né? Era uma opção que os habitantes ali faziam para ter uma mão de obra. Você também deve ter aprendido na escola que as bandeiras eram privadas, enquanto outras alternativas de interiorização do território, como as entradas, eram de cunho oficial, com o subsídio do governo português. Mas isso também é uma simplificação. A gente vai ter muitas bandeiras que, sim, eram empreendidas com capital privado,
tanto de grandes comerciantes quanto de figuras religiosas que tinham interesse no que os bandeirantes iriam encontrar, assim como também teremos financiamento por parte do governo português contratando bandeirantes. E além disso, as bandeiras, muito ao contrário das pinturas que nós temos de bandeirantes muito bem arrumados, de chapéu, fivela, armas muito lustrosas, eles eram muito esfarrapados. Acho que é a melhor palavra que a gente pode falar dos bandeirantes. Afinal de contas, as regiões interioranas do Brasil eram praticamente mata fechada, com muita flora, muita fauna, muito úmidas, com vários rios, porque já que os bandeirantes acabavam também indo no caminho dos rios, e ainda naquele calor, naquela dificuldade em penetrar nas matas e também encontrando vários indígenas, você não vai manter um porte de moda português europeu. Eles, a gente sabe hoje em dia, usavam roupas mais comuns, muitas vezes eram descalços, usavam armas que, na maioria das vezes, não eram armas de pólvora, mas sim arco e flecha. Então a gente tem toda uma questão muito do momento que eles viviam e das relações indígenas que você tinha no interior do território brasileiro. Até porque os bandeirantes, assim como grande parte do contingente populacional do interior do Brasil, não era português, não era um europeu que chegou lá e ficou mantendo a pureza de sua raça, vamos dizer assim. Existia uma crescente miscigenação, tanto forçada quanto voluntária, entre europeus e indígenas. Dessa forma, muitos bandeirantes famosos, como por exemplo o Anhanguera, eram também descendentes de indígena. E também, claro, a maioria dos que a gente não sabe o nome. E a gente também tem que evitar essa palavra do desbravamento dos bandeirantes, porque dá a ideia que eles estavam explorando um território inóspito, completamente desconhecido, quando na verdade eles já pegavam muito do conhecimento empreendido pelos indígenas. Não era um território que não tinha ninguém, mas sim era um território que foi conquistado ou muitas vezes relacionado entre europeus, descendentes de europeus e tribos indígenas. A troca de conhecimentos, a troca de comércio era muito frequente e os conhecimentos que eles possuíam, os indígenas no caso, da geografia dos lugares, ajudaram em muito as missões dos bandeirantes. As descobertas de ouro não vão tardar a acontecer, já começando no século XVII, mais para a metade final dele, e principalmente no começo do século XVIII, quando nós já vamos ter uma grande imersão de bandeirantes na região que vai ser chamada de Minas Gerais. Essa descoberta do ouro, de pedras preciosas, vai dar uma grande atenção para essa região. Vão atrair mais bandeiras, mais colonos querendo fazer a vida pegando essa riqueza fácil. E nisso, a gente vai ter uma nova reorganização administrativa. Algumas capitanias serão extintas, como a clássica capitania de São Vicente, que darão luz a outras, que no caso, em 1709, em virtude de guerras entre colonos e a questão da administração portuguesa em querer começar a cobrar impostos desse ouro que foi encontrado, vai dar origem à capitania de São Paulo e Minas do Ouro em 1709. Que em 1720 daria origem tanto à capitania de Minas Gerais quanto à própria capitania de São Paulo. E conforme a população do Brasil vai aumentando, as redes de comércio vão se diversificando, o controle português dessas riquezas que são exploradas pelos bandeirantes vai aumentando cada vez mais, nós vamos ter uma paulatina extinção das bandeiras aqui no Brasil. Só que aí, onde acabam os bandeirantes de fato, começam a existir os mitos. É muito interessante como o bandeirante é elencado a um ponto de orgulho paulista. Porque, percebam, no século XIX, com o apogeu da província de São Paulo no Império do Brasil, com a economia cafeeira, com o avanço das ferrovias, com o desenvolvimento de um monte de elites que queriam cada vez mais criar imaginários para sustentar o seu poder, a gente vai ter o desenvolvimento cada vez maior da narrativa dos bandeirantes. Era comum na cidade de São Paulo, na virada dos séculos XIX e XX, elites paulistanas falarem que as famílias eram descendentes desses bandeirantes heróis que desbravaram o território brasileiro, integraram as populações e conquistaram tudo que ali acontecia. Era como se eles fossem uma raça superior descendente de heróis, a chamada epopeia dos bandeirantes. E isso vai ficar muito claro, principalmente na contribuição do historiador Afonso Toné. Ele, assim como muitos outros historiadores paulistas, vão começar a traçar a história dos bandeirantes,
principalmente das bandeiras que saíam da vila de São Paulo. E isso vai dar uma certa ideia de proeminência de São Paulo com os bandeirantes, de fato quase uma ligação étnica e mística dessas questões. Claro, ele não vai, o Afonso Toné não vai dessa abordagem mística, mas sim ele vai caracterizar sempre esse caráter desbravador que os bandeirantes teriam. E isso, nas pesquisas dele e de outros historiadores que vão concordar com essa interpretação conquistadora dos bandeirantes, vai ter muita força na política paulista. Porque o Afonso Toné vai ser o diretor do Museu Paulista, que depois será o Museu do Ipiranga, vai abrir uma grande força para o Museu Paulista ter um contato maior com as humanidades e nesse vácuo ele vai preencher com a história narrativa dos bandeirantes. Essa ideia do desbravamento, da força que os bandeirantes tinham e da herança que os paulistas tinham com esses bandeirantes vai criar toda uma mentalidade que é muito bem exemplificada na Revolução Constitucionalista de 32. Os cartazes do Estado de São Paulo contra o governo Vargas vão colocar os bandeirantes como se fosse um símbolo paulista de fato. Um símbolo ufanista, bairrista, com muito orgulho, de um povo que luta contra a autoridade estatal e busca, com o próprio esforço, fazer riqueza, integrar o território, fazer as coisas acontecerem. É muito essa ideia de quase um bandeirante como o autor da liberdade. E mesmo com a derrota de São Paulo na Revolução de 32, a questão do imaginário dos bandeirantes vai continuar povoada, vão acontecer os monumentos, como o Monumento às Bandeiras, o Monumento de Borba Gato, assim como inúmeras estátuas, nomes de rua, praças, bustos que irão lembrar a memória dos bandeirantes. Então percebam que essas questões de status, que estavam tão em voga agora, nos últimos tempos, com o pessoal derrubando, diz muito sobre a cabeça das pessoas que construíram as estátuas, construíram os monumentos. Muito mais do que aconteceu de fato. Diz mais da memória da pessoa que lembra do que de fato do ocorrido. E a gente tem uma séria problemática nessa questão de como vai acontecer a criação do mito dos bandeirantes, porque mitos acabam escondendo muitas particularidades do que acontece de fato nos processos históricos. Afinal de contas, quando a gente apenas celebra esse lado de integração, de desbravamento dos bandeirantes, a gente esquece muito o contato que eles possuíam com as tribos indígenas e como os próprios bandeirantes tinham forte herança indígena. Esquecemos muitas vezes do próprio extermínio que aconteceu de muitas tribos que, quando não queriam se curvar à vontade dos bandeirantes, ou eram exterminadas ou eram escravizadas. Assim como a gente esquece também na própria atividade da Igreja Católica, muito presente no Brasil colônia, muitas vezes religiosos acompanhavam as bandeiras e a gente é bem interessante como tem esses tons de cinza, porque a Igreja Católica proibia via bula papal a escravização dos indígenas. Porém, isso podia ser permitido mediante a declaração de guerra justa, que no caso era muito utilizada por bandeiras para pegarem os indígenas e os escravizarem, para depois render tanto como mão de obra no comércio, nas plantações dos paulistas e assim de outros lugares que tinham bandeiras, assim como também teremos muita mão de obra indígena em fazendas da Igreja Católica. Isso é bem interessante, como a Igreja Católica também concentra terras mediante conquista dos bandeirantes. E é isso, galera. Espero que tenham gostado e tenham notado também o tanto que é interessante ver essa diferença entre os mitos, a construção dos mitos e, de fato, processos históricos, personagens históricos que são muito mais complexos e interessantes do que as narrativas que a gente conta. Lembrando também que quando a gente pega memória, quando a gente pega um monumento, quando evocamos datas comemorativas, como um próprio aniversário de São Paulo, por exemplo, a gente está muito sujeito a elencar heróis e elencar vilões. Herói e vilão não existe, e vocês já sabem que eu sempre falo isso nos vídeos. Porém, eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam da atividade dos bandeirantes. Será interessante ouvir a opinião de vocês nesse debate. E dito isso, galera, não se esqueçam de se inscrever, rumo a 1000 inscritos, e eu vejo vocês no vídeo de quinta-feira. Até lá!